Olá, pessoal. Graça, paz e alegria sejam multiplicados no seu coração. Por falar em coração, como está o seu coração hoje? Hoje eu vou falar a respeito de um assunto especial, especialmente para os solteiros, aqueles que estão buscando a oportunidade de um recomeço, de uma nova vida, que estão com o coração disponível para receber um novo amor. Deixe essa mensagem de hoje cair no seu coração. Pegue as chaves dessa mensagem e aplique na sua vida, e o resto você deixa com Deus. Porque eu falo que quando você busca Deus acima de todas as outras coisas, Ele mesmo sabe da sua necessidade e Ele mesmo vai suprir você naquilo que Ele acredita que vai ser bom para você. Deus nunca dá coisas que sejam para destruir você, nem relacionamentos que sejam para destruir você, mas aqueles que são parte do propósito que Ele reservou para você. Amém? Então Deus, Ele une propósitos. Entenda muito bem isso e nunca aceite relacionamentos com pessoas de princípios e valores diferentes dos seus, porque não vai dar certo, né? É importante você ter esse discernimento, essa sabedoria de estar realmente é, disposta a se unir a uma pessoa que tem os mesmos valores, os mesmos princípios que você. E dessa forma, todo o propósito de Deus vai ser cumprido na vida de ambos. E ambos vão crescer na graça de Deus. Amém? E quando eu estava pensando no título dessa mensagem, essa mensagem já estava com ela há alguns dias no meu coração para estar gravando aqui para vocês, mas hoje que deu certo de eu estar fazendo isso. E aí Deus falou assim para mim: vamos falar a respeito de Ruth hoje, né? A história de Ruth é uma providência minha, eu que providenciei essa reviravolta na vida dela e por conta da fidelidade dela. Então, a história de Ruth está no Velho Testamento, são 4 capítulos, é curtinho, você consegue ler isso tranquilamente num dia. Eu peço para que você leia a história de Ruth. Ela é rica, tem vários detalhes. A gente vê ali o amor de Deus derramado desde o início, né? E eu vou resumir essa história aqui para vocês, mas para que vocês se atentem às chaves que eu vou estar falando, porque acredito que são decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, pequenas decisões que mudam totalmente o curso da nossa vida e fazem com que o favor de Deus recaia sobre nós. Então, que nós estejamos atentos a tudo que acontece à nossa volta e tomemos as decisões certas, as decisões corretas. Porque dessa forma, se a gente escolhe o certo, aquilo que é da vontade de Deus, Ele vai fazer com que grandes coisas aconteçam em nossa vida também. Amém? Então, eu vou resumir a história de Ruth para vocês. A história de Ruth começa com Noemi, na verdade. Noemi é a sogra de Ruth. Ela era casada com Elimeleque e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Houve uma grande seca na terra, houve uma grande fome na terra. Eles então vão para Moabe a fim de ganhar a vida. Chegando, estabelecendo-se em Moabe, o Elimeleque, que é o marido da Noemi, acaba falecendo e ela fica com os 2 filhos. Esses 2 filhos se casam com as moabitas, né, as mulheres de Moabe, a Orfa e a Ruth. E uma grande tragédia se abate a essa família e tanto Malom quanto Quilion também morrem. E ficam as 3 viúvas, né, a Noemi, que é a sogra, e as 2 noras, que é a Orfa e a Ruth. Com o coração despedaçado, a Noemi então decide voltar para a terra dela, que é Belém. Eles partiram de Belém para Moabe, então ela decide voltar de volta para Belém. No meio do caminho, quando as noras estavam vindo com ela fala: não acho justo vocês virem comigo, eu já sou velha, eu não tenho mais filhos para casar com vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vão, minhas filhas, seguem a vida de vocês, voltem para o costume de vocês, para os deuses de vocês, para a família de vocês, mas eu volto para minha terra, eu volto para minha terra.
E a órfã então se despede, né, com lágrimas nos olhos, se despedem e decide realmente voltar para a família dela, voltar para a terra dela, permanecer ali em Moabe. Mas a Ruth, ela toma uma decisão, né, uma decisão que estava totalmente resolvida, bem resolvida dentro dela. Ela falou, não, minha sogra, eu volto com a senhora, eu vou ficar com a senhora, né? E eu vou ler para vocês o versículo que eu acredito que é o versículo chave, né, que é muito importante até para nós tomarmos as nossas decisões no nosso dia a dia. Sabermos a direção daquilo, por que nós estamos querendo fazer aquilo, né? E a palavra de Deus diz que a Ruth, ela se afeiçoou, né? Ela se apegou à sogra dela, Noemi. E esse versículo está em Ruth 1,16, que ela disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então a Ruth, ela estava resolvida. Ó, sogra, para com esse discurso, eu vou ficar com a senhora, onde a senhora for, eu for, onde a senhora for dormir, eu vou dormir, eu estarei com a senhora, e só a morte pode nos separar. Bem assim, sabe? Só a morte pode nos separar, eu vou com a senhora. E elas voltam então para Belém, vêm as duas juntas para Belém. Chegando lá, o que nós vamos fazer? O que nós vamos comer, sogra? O que tem? Como é que se ganha sustento aqui nessa terra? E aí a sogra fala, ó, tem que ir para os campos, tem que ver se alguém autoriza você a entrar no campo, você vai colher. Ver lá o que você consegue colher no dia, se eles autorizarem a sua entrada, você vai em algum campo aí, tem vários campos de colheita, você escolhe um, e se eles deixarem, você então entra nesse campo e colhe. Traz para casa essa colheita. Tudo bem, sogra, eu vou fazer isso. E a Ruth estava lá bem disposta, ela vai então para o campo, ela começa a trabalhar e no campo onde ela vai, ela pede autorização se ela podia entrar, se ela podia estar ali. O servo, o gerente ali das terras fala que tudo bem, que ela podia colher ali. A Ruth era uma mulher bonita, né? Então eles pegam e autorizam a entrada dela nesse campo, ela começa a colher e o dono do campo aparece por lá, o dono dos campos onde ela foi colher. E ele fica observando ela, né? Ela chama a atenção aos olhos dele. E ele chama o gerente e pergunta, ei, quem é aquela moça? Né? Ela chama a atenção aos olhos dele, principalmente porque ela estava trabalhando muito. Ela estava trabalhando até mais do que os próprios servos dele. Aí ele fala assim, ó, ela é moabita, ela veio junto com a Noemi, ela tomou a decisão, né, ela ficou com a sogra dela, contou toda a história da tragédia lá, da vida deles, e ele falou assim, ah, tá. Aí ele já dá ordens, olha só como é a mão de Deus, né? O dono da terra já fala, ó, ninguém toca nela, já dá a ordem, já fala pro gerente dele lá, ó, avisa aí, ninguém toca nela, tá? Tudo que ela comer, tudo que vocês comerem, perdão, ela vai comer também, tudo que vocês beberem, ela vai beber também. E o próprio dono das terras chega para falar com a Ruth. E ele chega e ele fala assim para ela, oferece para ela tudo, né? Fala que ela pode ficar nesse campo, que ninguém vai tocar nela, que ele já deu ordens para ninguém, né, tocar nela, que ela pode beber água, mostra para ela onde ela pode beber água, que tudo que eles comerem ela vai comer também. E ele até fala pro gerente dele lá, pro servos dela, deixa umas espigas, deixa algumas coisas aí de propósito para ela fazer uma boa colheita. Então, a gente vê o cuidado e o amor de Deus. Resumidamente, a história, eles acabam se casando, né? Eu falo que existe sempre um propósito maior. Eles acabam tendo um filho depois, que é o Obed, que depois ele acaba sendo pai de Jessé, que na verdade depois vem Davi, né? Filho de Jessé. É uma linhagem especial. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, a Noemi, em momento algum,
colocou assim para Ruth alguma coisa do tipo assim, vamos lá para minha terra, lá você pode arrumar um marido, lá você pode fazer isso, lá tem. Não, ela foi muito sincera, Noemi, ó, Ruth, eu não tenho nada para dar para você, né? Eu não tenho nada, você sabe da minha condição, não tenho mais filhos, é, eu estou em estado de pobreza, né? Eu vou voltar para minhas terras lá para tentar ganhar realmente minha vida. E eu acho muito engraçado porque quando a Ruth volta da colheita, ela colhe bastante naquele dia, e ela vai contar para a sogra, sogra, você não sabe o que me aconteceu, parece que eu estou vendo essa história, né? Nossa, o dono do campo apareceu lá e ele deixou com que eu comesse com os servos dele, deixou que eu colhesse nesse campo, falou que ninguém ia tocar em mim. E a sogra pergunta, mas quem que é? Né? Quem que é ele? É o Boaz. Gente, Boaz era um parente, né, de Elimeleque, o falecido de Ruth. Então, na hora, a Noemi fala assim, nossa, é a mão de Deus mesmo, porque existe uma lei, né, do parente remidor, então o parente remidor poderia casar quando falece alguém na família, o parente mais próximo pode remir, né, essa pessoa. E aí eles se casam, enfim. Eu não vou entrar nos detalhes da história, porque são vários detalhes, eu acredito que não é o contexto. Eu queria só mostrar para vocês, através desse vídeo, que Deus está operando o tempo todo, e não importa a tragédia que você passou, o que você perdeu, o seu relacionamento que foi rompido, de repente um divórcio, de repente uma morte, como aconteceu aí, né, que a gente vê, elas voltam viúvas, mas Deus tem sempre uma oportunidade de recomeço para aqueles que são fiéis a Ele, né? Então, assim, em momento algum a gente vê que a Ruth estava com o coração voltado para essas coisas, muito pelo contrário, ela estava querendo ajudar a sogra, né? Ela toma essa decisão, ela vai para os campos de colheita e ali dá o máximo dela trabalhando, ela não está com a mente voltada para isso. Então, quando a gente busca a fidelidade a Deus acima de todas as coisas, né? Quando imagine, o dono do campo, né, onde ela foi colher, como que ela escolheu o campo certo? É coincidência isso? O campo certo de Boaz, ninguém falou para ela, ó, vai lá no campo de Boaz. Ninguém falou, ela nem sabia. Não, mas ela vai no campo de Boaz. Quando ela chega lá para colher, ela chama a atenção dele, calha que naquele dia ele vai lá, às vezes o cara nem vai lá, né? Essas pessoas que têm terras nem vão lá todo dia, raramente passam por lá. E justamente no dia que ela começa, ele aparece no campo, ele se encanta com ela, os olhos dele já oferece todo o favor para ela. Então, a mão de Deus, ela opera dessa forma. Quando você menos espera, chega ali a pessoa que vai fazer realmente a diferença na sua vida, que vai mudar totalmente o rumo da sua história. E nós temos também na Bíblia, vou falar a respeito de Rebeca. A Rebeca é a mesma questão, a mesma coisa, né? A Rebeca estava lá um dia, ela que ia buscar água para a família, né? Enchia os cântaros de água, buscava para a família. Um dia Abraão fala para o servo dele, Eliezer, fala assim, ó, sai e vai buscar uma esposa para Isaac, né? Tá na hora de Isaac se casar, eu prometi para ele. E então Eliezer vai, faz uma oração, né? Ele vai e ele fala assim, chega perto de uma fonte, ele fala assim, bom, a moça que vier para essa fonte pegar água, e eu vou pedir água para ela, se ela der água para mim e se propor a dar água para os meus camelos, é essa a esposa de Isaac. Ele faz essa oração com Deus primeiro, né? E aí vem então Rebeca, ela é toda gentil, ele pede água, ela desce o cântaro de água, dá água para ele e se oferece voluntariamente para dar água para os camelos. E imagina a trabalheira dar água para um monte de camelo, né? Tirar a água do poço ali e dar água para todos. Mas ela se propõe a fazer isso. E porque ela fez isso, ele já dá a joia para ela. Vocês podem ler lá depois em Gênesis 24.
e ela se casa também com Isaac. Eu também li um livro uma vez que onde o rapaz, né, ele falava exatamente sobre isso, que ele foi para uma outra cidade a serviço, né? Você vê que essas pessoas estão sempre trabalhando, elas não estão buscando, mas que Deus já tinha colocado no coração dele que ia dar uma esposa para ele. E a moça que ia buscar ele no aeroporto, ele falou assim, ó, se ela falar essas palavras assim, assim, assado, eu caso com ela, né? Se for, né? Ele já colocou ali a possibilidade na oração dele e aconteceu. Ele realmente casou com essa mulher aí depois. Eu tô dando esses exemplos porque às vezes você pode ser aquela pessoa que vai aparecer quando alguém acabou de orar, né? Alguém acabou de orar e você vai ser aquela pessoa que vai aparecer ali na frente dessa pessoa e vai dizer palavras que você nem sabe que vão estar confirmando que você é a pessoa certa para aquela pessoa, né? Então, assim, Deus, ele opera por caminhos totalmente diferentes dos nossos. E é na simplicidade do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente está trabalhando, fazendo as nossas atividades comuns, que Deus nos surpreende com grandes surpresas, com grandes bênçãos. Então, você, mulher, né, não precisa se expor no site de relacionamento, não precisa chamar atenção com a gente vê mulheres com roupas sensuais, é, chamando atenção para o corpo, com uma forma de se colocar, né, para chamar atenção de um homem. Não, não é necessário nada disso, porque quando a gente se apega a Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele já tem essa pessoa. Você sabia que Deus já tem essa pessoa especialmente para você? Que você não vai precisar ficar buscando, procurando, se colocando à disposição, indo em lugares que não tem nada a ver com você, com a sua identidade, sabe? Lugares assim de noite. Não se propõe esse papel, você não precisa disso. Permaneça onde você está, e no lugar onde você está, Deus vai mandar essa pessoa especialmente para você, essa pessoa que vai unir propósito com você, de acordo com seus princípios, de acordo com seus valores, e vocês vão poder ser essa bênção, somar juntos para a glória de Deus. Acredite muito nisso, continue buscando a Deus, orando, como a Ruth tomou a decisão certa de cuidar da sogra. Veja, ela não estava nem um momento preocupada se ela ia casar de novo ou não, e toda essa história aconteceu. Então, Rebeca também não foi lá buscar água no poço, jamais sabia que ela ia ser eleita a esposa de Isaac. E, enfim, são histórias assim que são para inspirar o nosso cotidiano, né? São coisas comuns, pessoas que estavam ali vivendo seus dias comuns, fazendo suas atividades normais, que foram surpreendidas pelo amor de suas vidas, pela oportunidade de realmente estarem unidas a uma pessoa por um propósito maior. Então, não busque coisas, não busque relacionamentos, não busque pessoas para sua vida, deixe que Deus vai apresentá-las para você. Una-se a Deus em oração, permaneça fiel, cuide de tudo que Deus confiou para você com amor, que quando você menos esperar, quando você não estiver procurando, essa pessoa vai chegar até você. E leiam o livro de Ruth, depois vocês me contam. Beijo grande, fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.